Olá, meus pequenos. Hoje eu vou contar para vocês a história da Proclamação da República. É uma história do último imperador do Brasil e o nascimento de um novo regime, a República. A história de Dom Pedro II. Quando, no final do século XIX, a monarquia começou a entrar em crise. Dom Pedro II começou a ter perseguições políticas por parte da sociedade, imprensa e dos militares. Ele era inteligente. Ele percebeu que seria o último imperador do Brasil. Porém, ele sentia-se cada vez mais só. Mas sabia que a sociedade é a base de sustentação do seu poder. Se a base não apoiasse, ele perderia o trono. A monarquia tinha como base a sociedade, que era apoiada pela igreja, pelo regime da escravidão, latifundiários e os militares. Em 1873, houve a Convenção de Itu. Lá, a campanha republicana recebe o apoio à aritocracia. A posição do governo é atrasada e, com isso, pode afetar nossos negócios. Dom Pedro II parece não entender o capitalismo, por isso devemos optar pela república. A partir daí, a ideia da república começou a ficar presente em toda a sociedade brasileira. A monarquia estava com os dias contados. Para começo de conversa, naquela época, o Papa resolveu perseguir a maçonaria, sociedade na qual Dom Pedro II era membro. Assim, 2 bispos de Olinda foram questionar o imperador por ele ser maçom. O imperador ficou ofendido e mandou prender os bispos. Isso caiu como uma bomba, pois vários padres resolveram falar mal do imperador, até mesmo em missas. As pessoas ficaram indignadas. Não podemos admitir um governo que prende os bispos inocentes, blasfêmia. Sem o apoio da igreja, Dom Pedro II perdia uma importante base, pois junto a ela, uma porção do povo passava a apoiar a campanha republicana. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Isso, evidentemente, mudaria radicalmente o processo de produção no Brasil. E isso, associado a uma campanha republicana, dava esperança a um novo Brasil. E isso não foi nada bom para Dom Pedro II. O fim da escravidão marca também a introdução do capitalismo do Brasil. Assim, Dom Pedro II acaba perdendo um dos alicerces que foi sua marca de seu governo. Além do mais, os latifundiários, os mais antiquados, os que mais apoiavam Dom Pedro II, ficaram bravos por causa do fim da escravidão. Eles, com isso, acabou resultando no apoio à campanha republicana. E se não posso ter escravos, o imperador também não pode mais governar. Os latifundiários mais tradicionais passaram a engrossar a campanha abolicionista dos aristocratas. A monarquia passava por momentos difíceis. Os militares, que já haviam entrado na campanha abolicionista após a guerra do Paraguai, começaram a gostar da possibilidade de ter uma república, né? Então, eles achavam que eles poderiam virar presidentes, pois numa república, todo cidadão pode virar um presidente, e eles tinham interesse de tomar posse do poder. Por último, sem o apoio dos militares, Dom Pedro II ficou só. Sem as bases da sociedade, apoiando a monarquia, caiu. E foi assim, na madrugada do dia 15 de novembro de 1889, um certo marechal Deodoro da Fonseca foi acordado por um cabo mensageiro do quartel. Marechal, 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 marechal.
Mas não se pode dormir tranquilo, né? Praticamente, os militares organizaram um golpe para frustrar a estratégia de Dom Pedro II. Às pressas, chamaram o marechal para ir até o quartel. Bom dia, marechal. Estávamos acordando o senhor para dar as ordens. A primeira ordem é me deixar tomar um cafezinho antes de ir, né? Marechal Deodoro vestiu sua farda em cima do pijama mesmo e saiu às pressas ao encontro dos militares. Tem que ficar bonito para entrar para a história, não? E foi assim a proclamação da República. Marechal Deodoro, com seus militares, deram o golpe, mas sem a participação do povo. Estava instaurado o golpe militar. O Brasil virava uma república, mas enfrentaria uma ditadura militar. Isso ficou claro, mesmo no ato da proclamação, como citou Aristides Lobo, que foi testemunha ocular do fato histórico. Por ora, a cor do governo é puramente militar e devera ser assim, o fato foi deles. Deles só porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu aquilo tudo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam seriamente estar vendo uma parada. Assim nasceu a República no Brasil, depois desse movimento. O poder é alternado. O presidente é eleito através do voto. Assim ficavam 5 anos no poder. Atualmente ficam 4 anos. Mas do que adianta ter uma república se eles não tinham democracia? Mas é isso mesmo. O sucesso de uma república depende da democracia. Por isso, nós temos que votar para presidentes, senadores, deputados federais e estaduais, governadores do estado, prefeito da cidade e os governadores. Sempre devemos zelar por nossa democracia. Devemos evitar que o nosso país volte a viver uma ditadura. Assim cabe a cada cidadão de nós exercermos o nosso papel de cidadão e ter consciência política. Bom, aqui acaba a minha apresentação e espero que todos tenham gostado.